Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, deixe-me te fazer uma única pergunta. Por que exatamente o Espírito Santo ainda permanece no mundo até os dias de hoje? Repito, por que exatamente o Espírito Santo, o Consolador, ele permanece disponível para o homem até os dias de hoje? Você sabe a resposta? Simples. Para que assim o Espírito Santo possa completar a obra do Pai através de nós. Pois a obra de Deus não está completa. Deus não completou a sua obra no passado. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 12, aonde disse Cristo: Digo-lhes a verdade que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Se a obra de Deus de fato estivesse completa, não faria o menor sentido você realizar obras maiores do que o próprio Jesus realizou no passado. Se a obra ainda está em aberto, é porque ela não foi completada. Se você pode continuar realizando a obra de Deus, é porque, repito, a obra não foi concluída. É exatamente por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade. É exatamente por isso que o Espírito da verdade se encontra disponível para o homem, para que desta forma este Espírito possa concluir a obra do Pai através de nós. Pois foi exatamente isto que ocorreu em relação a Jesus. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse Jesus: Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Era este Espírito Santo, o Consolador, que estava realizando as obras através do homem Jesus, pois o mesmo já havia ocorrido em relação aos profetas. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: O Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. O mesmo que ocorreu com o homem Jesus, saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Cristo descendo sobre ele. Sim, nós precisamos receber este Espírito Santo para poder concluir a obra do Pai. Pois a obra, repito, não foi concluída. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este Espírito de Deus permanece no homem para completar a obra do Criador. Pois quem disse que Deus concluiu a sua obra no passado? Tudo que foi concluído no passado pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos foi apenas os alicerces da construção, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Disse Paulo: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica. Paulo, ele concluiu apenas os alicerces da construção, se utilizando exatamente do que? Veja, Efésios capítulo 2, versículos 20, conclui Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina dos profetas, o evangelho de Jesus, a doutrina dos apóstolos, faziam parte justamente apenas dos alicerces. Você já viu exatamente uma construção concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. A obra que foi realizada no passado, registrada nas Escrituras, se trata apenas do princípio da obra, dos alicerces da construção. É exatamente por isto que o Espírito Santo, o Consolador, ainda permanece disponível para o homem, para que assim a obra do Criador seja concluída. Do contrário, repito, por que exatamente nós poderíamos realizar obras maiores do que a que Jesus realizou no passado? Com qual finalidade? Senão de concluir o plano de Deus. Mas a igreja, ela sempre se levantou contra o projeto de Deus. Prova disto, que no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 34, está escrito: Disse exatamente Cristo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Foi o próprio povo de Deus, a própria igreja, quem matou os profetas. Foi o próprio povo de Deus, a igreja, quem matou o homem Jesus.
Foi a própria igreja que perseguiu e martirizou todos os apóstolos. Sim, meu amigo, é a igreja que é inimiga de Cristo, não o diabo. A igreja é a única inimiga de Deus aqui na terra, pois é a igreja que se levanta contra a verdade de Deus. Foi a igreja, sim, que juntou as mãos com o imperador Constantino no ano 325 depois de Cristo, para afirmar que a obra de Deus estava concluída. É exatamente por isso que você possui uma Bíblia, pois a Bíblia representa o término, a consumação da obra do Senhor. Foi exatamente a igreja, junto com o imperador Constantino, o inimigo de Deus, que afirmaram que a obra do Pai estava concluída. Se isto não é ser inimigo de Deus, afirmar que a obra estava concluída sem que a obra estivesse pronta, o que é ser inimigo de Deus? Matar todo aquele que fala a verdade. Impedir que a verdade seja propagada ao mundo. Por acaso não é obra do anticristo? É exatamente isto que a igreja tem feito desde os primórdios do mundo.